Olá, tudo bem? Está querendo aprender circuitos elétricos e está com uma certa dificuldade? Pois bem, presta atenção nessa videoaula, nós vamos tratar desse assunto que está aí do lado e certamente você vai ver que não se encontra em toda a literatura com a profundidade, com a didática que eu vou tentar apresentar aqui para te ajudar a destravar nesse assunto dos circuitos elétricos. Isso aí vai te estimular a se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo e deixar o teu comentário para que a gente troque ideias sobre o assunto e de repente isso aí te dê aquele impulsionamento no aprendizado de assuntos tão importantes para a engenharia. E eu vou deixar aqui sim, pessoal, o pedido para que você, dentro das suas posses, possa contribuir com o nosso Pix, que é esse aí que está do lado, mentoring.educacional@gmail.com, com a quantia que você puder, com aquilo que você se sentir estimulado em fazer. A nossa ideia é converter tudo que vier através desse Pix em melhoria do equipamento aqui para o nosso canal, para que o audiovisual se torne ainda melhor. A gente sabe que o assunto já é interessante, mas vai ajudar muito se os vídeos estiverem atrativos quanto ao seu audiovisual. Beleza? Feito aqui essa primeira fala, vamos partir para a resolução de uma questão, uma discussão bastante aprofundada e certamente, ao final do vídeo, você vai concordar comigo que aprendeu um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá? Para vocês entenderem o passo a passo, e a partir do passo a passo, aí vocês já saem da aula de hoje com uma noção muito boa do que é trabalhar com fasores, tá? E, na dúvida, por favor, perguntem, né? Porque é conversando que a gente se entende, certo? Então, vamos lá. Deixa a lousa aparecer aqui. Pronto. Então, a lousa está aí. E a gente vai pegar esse circuito agora e vamos trabalhar esse circuito e vamos montar os nossos fasores. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Quando nós trabalhamos com os elementos armazenadores de energia, como capacitores e indutores, só faz muito sentido, ou melhor, faz mais sentido a gente trabalhar no regime de corrente alternada. Por quê? Porque o capacitor, por exemplo, ele tem uma característica de reagir à alteração do valor da tensão que está sobre ele. Então, eu vou repetir essa frase porque é muito importante, tá? O capacitor, que armazena energia em formato de campo elétrico, ele tem uma característica de reagir não à presença da tensão, mas à alteração do valor da tensão. Então, notem, se o V que está em cima do capacitor, até porque o outro é Vs, aqui eu tenho Vs, aqui eu tenho V. Se o V varia, e certamente ele varia, por quê? Porque a minha tensão Vs também varia, notem que o ômega é 4 radianos por segundo. Então, esse fasor que nós vamos transformar aqui, ele roda com uma velocidade de 4 radianos por segundo. Tá? Uma velocidade baixa. Né? Esse cara aqui, ele também vai ser um fasor. Ele também vai variar. E aí, o que é que acontece? O capacitor, ele tem a característica de se opor a essa variação. E é por isso que a gente chama tanto o capacitor como o indutor de elemento reativo. Reativo. Então, os elementos armazenadores de energia, capacitor e indutor, são reativos, eles não são resistivos. Os elementos resistivos, por exemplo, o resistor, ele não tem a característica de se opor à alteração do valor de tensão e corrente. Ele tem a característica de dissipar energia, normalmente na forma de calor, e se opor à presença. No caso da resistência, a presença da corrente. Por quê? Poxa, se você pegar um caso extremo do valor de resistência, ou seja, a resistência tendendo a infinito, a corrente I seria zero. Porque ela não teria como passar por esse resistor. Por exemplo, um circuito aberto. Um circuito aberto, entre aspas,
pode ser entendido como um trecho do circuito, um ramo do circuito, cuja resistência é infinita. Então, não confundamos resistivo com reativo. O resistivo só dissipa energia. O reativo acumula energia. Então, o capacitor acumula energia na forma de campo elétrico, o indutor na forma de campo magnético. Beleza? E aí, pessoal, quando a gente está lidando com elementos reativos, nós acabamos criando uma outra grandeza, uma figura de mérito dentro da análise de circuitos, que se chama reatância, que é representada pela letra C. Desculpa, pela letra X. Eu vou colocar a letra C por ser uma reatância capacitiva, porque tem aí um capacitor. E essa reatância, pessoal, ela tem um valor, certo? Ela tem um valor. Deixa eu ver aqui se lá no livro ficou claro esse cálculo, porque como eu vou pedir para depois vocês darem uma olhada, deixa eu ver se ficou claro aqui no livro, por favor. Esperem só um pouquinho. Sim, eu vou até pegar aqui e vou levar para lá para a gente não perder de foco isso aqui. Quando vocês forem estudar no livro, aí vocês têm isso aqui à disposição de vocês. Então está aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Então, nós estamos vendo aqui que quando a gente quer calcular a reatância, ele está chamando aqui de Z, tá, pessoal? Tá chamando de Z aqui, ó. Isso aqui para mim vai ser uma reatância. Depois eu vou explicar a diferença. Ele coloca lá que o cálculo dessa reatância capacitiva é 1 sobre J ômega C. Onde C é o valor da capacitância. Está aqui, ó, 0,1 Faraday. E onde o ômega é o ômega da fonte. Está aqui, ó, 4. Então, nós temos o ômega 4 radianos por segundo. Nós temos a capacitância de 0,1 Faraday. Beleza? Então, estou colocando o nome aqui para a gente entender para onde que a gente está indo. Então, isso aqui vai ficar assim, né? 1 sobre J, 4, que multiplica 0,1, certo? Ou seja, 1 sobre J, 0,4. Beleza? Agora, pessoal, a gente precisa reativar o modo aí calculeira. E aí, se você não está com a sua calculadora em mãos, eu sinto muito. Mas você vai precisar fazer conta. Beleza? Aqui o que é que eu tenho que fazer? Ó? Quando eu jogo J para cima, ou seja, quando eu multiplico por J em cima e embaixo, isso aqui vai ficar assim, pessoal. Ó. Menos J, 1 sobre 0,4. Ah, Luiz, mas por quê? Porque ó, quando eu tenho 1 sobre J, eu multiplico por J em cima e J embaixo. 1 vezes J é J. E J vezes J é menos 1. Então, isso aqui é menos J. Tá vendo? Por isso que veio o menos J aqui para frente, tá? Beleza. Então, eu tenho menos J. Ok. E 1 sobre 0,4. Bom, se fosse 1 sobre 4, seria 0,25. Como é 1 sobre 0,4, isso aqui vai dar 2,5. Então, eu vou ficar aqui ó, com menos J 2,5. Ok, pessoal? Até o menos J 2,5. Vocês entenderam? Então, Gabriel, não é a mesma coisa. Pode ser, mas nem sempre é. Eu vou explicar a diferença entre uma coisa e outra. Pode ficar tranquilo, tá bom? Mas quando a gente calcula de cara em cima de um componente reativo, é reatância, não é impedância. Beleza? E aí eu vou mostrar depois a diferença de uma coisa para outra. Tá? Pessoal, até o menos J 2,5. Tranquilos? Sossegado? Beleza, eu vou acreditar em vocês aí, tá? Aí, vamos ver aqui uma coisa, que é o seguinte. Tá, esse circuito, eu acho que todo mundo, nessa altura do campeonato, identifica que o resistor de 5 ohms
está em série com esse capacitor. Aí, ó, Gabriel, agora surge a impedância. Então, a minha impedância é 5 menos J 2,5. Ou seja, eu estou fazendo a soma porque eu estou em série. Se tivesse em paralelo, o produto pela soma. Certo, pessoal? Age da mesma forma. A diferença é que eu tenho um número complexo. É essa a diferença. Aliás, isso faz muita diferença, tá? Mas é essa a diferença. Tá bom? Então, todo mundo entendeu por que eu coloquei 5 menos J 2,5? É porque eles estão em série. Tranquilo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número, ou seja, a impedância. Lembre que isso aqui é impedância. A impedância, e vou escrever essa impedância na forma polar. Como é que eu faço isso? Então, pessoal, essa é a última vez que eu faço assim, tá bom? Só para dar um toque aí, para que vocês não se sintam perdidos, ok? Então, vamos lá. Como que eu desenho aqui para que fique claro a impedância no seu formato polar? Então, vamos colocar aqui para que ninguém se sinta perdido. Então, ó, vamos lá. Eu tenho o eixo real e o eixo imaginário. No eixo real, eu tenho a parte real, que é 5. No eixo imaginário, eu tenho a parte imaginária, que é menos 2,5. Ah, Luiz, e o J? Não precisa colocar o J, beleza? Só precisa colocar o valor da parte imaginária. Aí, ó, vamos localizar essa impedância aqui, certo? Para que a gente faça aquele processo de conversão do formato retangular para o formato polar e que a gente não tenha mais dúvidas sobre isso. Espera aí, ainda preciso de mais um traço aqui. Eu preciso agora juntar as duas coisas para calcular o módulo, porque lembre que a gente tem que ter o módulo. Então, ó, beleza. Isso aqui, ó, esse ponto é o ponto Z. Essa reta é o módulo de Z. Aliás, deixa eu até trocar de posição. Essa reta é o módulo de Z, a distância de Z até a origem. E esse ângulo é a fase de Z, ou o argumento de Z. Então, beleza. Vamos calcular aqui. Módulo de Z, raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais menos 2,5 ao quadrado, certo? Raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Bom, eu vou fazer o cálculo aí. Por favor, repitam aí, vocês repitam, para ver se eu estou fazendo certo. Vamos lá. 25 mais 2,5 elevado ao quadrado. Raiz quadrada disso. O meu deu 5,59. Bateu com o de vocês aí? Beleza. E o φ? Arco tangente de menos 2,5 dividido por 5. Então, na minha calculadora aqui tem tangente a menos 1. Então, acredito eu que vai dar certo. Então, menos 2,5 dividido por 5. Beleza, isso dá menos meio. Arco tangente deu menos 26,56 graus. Deu isso aí, pessoal? Legal. Então, eu posso escrever o Z
como sendo isso aqui, ó, 5,59 com fase menos 26,56 graus. Isso aqui em ohms, eu esqueci de colocar aqui. Isso em ohms. Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte. A gente ainda não mexeu com a fonte. Vou pegar a fonte VS, que está aqui, ó, VS igual a 10 cosseno de 4t, e vou transformar para o fasor V. 10 fase 0. Isso em volts. Vocês concordam? Beleza? Ok. Então, por exemplo, vamos dizer então que eu queira calcular a corrente I. Veja que I eu estou colocando com um ponto em cima, porque quais são os fasores? Tensão e corrente. Impedância não é fasor. Está vendo que eu não coloquei o sinalzinho aqui em cima? Eu não coloquei. Por quê? Porque ela não gira. Ok, pessoal? Ela não gira. Como é que eu calculo a corrente? Eu calculo a corrente assim. Tensão sobre resistência. No caso, eu não tenho mais resistência, eu tenho impedância. É tanto que, vamos até fazer de uma forma mais elegante, né, pessoal? Vamos fazer aqui de uma forma mais elegante. Por ohm, o que é que eu teria? Tensão é igual a impedância vezes corrente. Portanto, corrente é igual a tensão sobre impedância. E aí, beleza. Qual é o fasor tensão? 10 fase 0. E o impedância? 5,59 com fase menos 26,56 graus. E como é que eu divido isso? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para não ter que mostrar mais nunca, ok? Isso aqui, então, vai me dar o seguinte. Fasor corrente igual a 10 dividido por 5,59, 0 menos 26,56. Sacaram? Então, quando a gente pega dois números no formato fasorial, no formato polar, e divide um pelo outro, você divide os seus módulos e subtrai os seus argumentos. Sempre o numerador menos o denominador. Tranquilo, pessoal? Módulo vezes módulo, argumento mais argumento. Beleza? Mas a pergunta foi excelente. Tranquilo? Então aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um fasor corrente no valor... Aí eu vou fazer aqui a conta, tá, pessoal? Eu vou aproximar sempre na segunda casa, beleza? Vamos combinar isso. Então vai ficar 10 dividido por 5,59, o que vai dar 1,79. E, obviamente, 26,56. Na verdade é 26,57, viu, pessoal? Vou até ajustar. Estou com peso na consciência de colocar esse 6 aqui. Eu vou ajustar logo para 57 para ninguém brigar. Ninguém brigar depois. Então, 57 aqui. 57 aqui. E 57 nisso tudo aqui. Opa, eu apaguei um que não era, né? Nesse aqui. Então, vamos colocar lá. 57, 57. Pronto. Beleza? Aí, nós chegamos, então, agora no cálculo do fasor. Beleza. E se eu quiser a corrente I? Porque tem uma diferença, pessoal. Essa corrente I está no minúsculo, tá vendo? O fasor é sempre maiúsculo com ponto em cima. Essa corrente aqui ela é uma corrente alternada.
Então, eu vou ter que calcular essa corrente. Aí, como é que eu faço? Pô, já está no formato de Fazor, então ela vai ser 1,79 cosseno de 4t mais 26,57 graus em amperes. Todos entendem isso aí que eu acabei de fazer? Da fonte. Da fonte. Só isso. Beleza? Tranquilo, pessoal? E aí, olha só. Vamos dizer que eu quero calcular esse V. Vocês concordam comigo que essa corrente I desce pelo capacitor? E se eu quero calcular essa corrente, essa tensão V, ela tem a ação da corrente pela reatância capacitiva. Ok?